como é que você enxerga hoje o mercado, né, da segurança, de uma maneira geral, e como a PHD Tech hoje pode facilitar a vida dos síndicos que precisam melhorar os seus sistemas, né, de controle de acesso. Diego, o mercado de segurança eletrônica, eu costumo dizer que ele é tão aquecido, né? Ele está tão fervendo no momento que tem até quem não sabe trabalhar está no mercado, né? Então, assim, existe uma necessidade muito grande de tecnologia, porque a tecnologia, ela ajuda demais na segurança do condomínio, né? Então, assim, ela fazendo uma boa implementação, que é a boa implementação, uma boa instalação, um bom treinamento com a portaria, que isso é importante demais, e os processos sendo bem ajustados, com certeza o nível de segurança do condomínio vai aumentar muito, né? Então, ele tem que ser casado com o ser humano, né? A gente tem ali a portaria eletrônica, que não tem a pessoa, mas mesmo não tendo porteiro, a gente precisa do comportamento do ser humano. Porque se o morador ele burlar a segurança, os procedimentos de segurança, não há equipamento, não há porteiro bom que vá conseguir trazer segurança para o condomínio. Por exemplo, a gente já se deparou em uma situação de uma portaria eletrônica, o morador abre a porta para um prestador de serviço sem ele saber quem é e botou para dentro do condomínio. Então são comportamentos que burlam a segurança. Se isso no condomínio só entra quem está cadastrado pelo facial, então ele tem que deixar a pessoa entrar em contato com o morador que está precisando daquele serviço e aquele morador liberar. Porque na hora que o morador libera, fica o registro que foi aquele morador daquela unidade que liberou aquele prestador de serviço. Aí vai ter o registro de quem foi que abriu, a imagem da câmera, tudo registrando. Então, o equipamento, a tecnologia, ela funciona sim, mas precisa do procedimento para que seja funcional. A gente, cada vez que passa, a gente cria mais formas de não depender do ser humano, mas hoje a gente depende muito do ser humano que funcione de forma adequada. Lopes, pegando um pouco aí da fala do Wagner e pela tua experiência, né? Hoje o síndico que não trabalha a sua segurança, ele ainda está naquele modo de tomar decisões quando acontece o sinistro. Quais são aí os principais erros que esse gestor, no momento de uma consultoria, você já enxerga de cara? Quando você visita um condomínio, o que você consegue observar para dar um diagnóstico para ele realmente tomar uma decisão antecipada antes que aconteça o pior? Pronto, Diego, excelente. Tá? Inicialmente a gente sai do condomínio, faz uma análise dos indicadores de violência da área. Depois a gente vai verificar a parte perimetral, estrutural, iluminação, vegetação. Depois você entra para a portaria, né? Verificar quais os recursos e os meios. Né? E aí você vai avançando dentro de toda uma análise que envolve câmeras, alarmes, controle de acesso e procedimentos. Tá? O grande desafio que a gente tem e que eu sou totalmente favorável à tecnologia, já que estamos falando de tecnologia, é a utilização de aplicativo. Por quê? Porque a atualização cadastral é a informação mais básica de uma portaria. Um porteiro ele precisa ter a atualização cadastral. Quando é no papel, Diego, pela experiência, todos os dias eu estou em condomínio, realizando análise de risco, treinamentos, é a desinformação. Hoje é fácil invadir um condomínio? Esses condomínios aí que você já tem visitado, são mais de, o último dado que a gente recebeu do Sebrae, mais de 9 mil empreendimentos aí em Fortaleza, região metropolitana. O bandido hoje consegue facilmente adentrar, invadir um condomínio por falta de tecnologia, às vezes, por falta de uma integração ou de profissionais não bem treinados ou formados, orientados. Você vê isso no dia a dia? Diego, é uma resposta muito difícil para mim, tá? Porque eu digo para você que não. De forma contraditória, eu falo que não é fácil um criminoso entrar no condomínio. Tá? A sensação que o morador tem no condomínio é de segurança ou de insegurança? É de segurança. O morador ele tem uma percepção, porque ele vê muro, vê câmeras, vê cercas. Muitos decidem morar em condomínio por essa percepção. Por conta da segurança. Né? Quando você está com a equipe, com o gestor, num treinamento em que você já conhece, a primeira coisa que eu faço quando eu entro no condomínio é entrar na portaria, sentar na cadeira do porteiro para me colocar no lugar dele. Então, quando a gente
percebe vulnerabilidades e conversa só com a equipe, toda a equipe ela entende que há uma insegurança, há vulnerabilidades. Por quê? Porque a equipe sabe as dificuldades de deficiências de segurança que tem. Então, eu entendo que o pensamento é que o morador tem que ter boa sensação de segurança, que a pessoa mal intencionada, ele entenda que aquilo ali é um castelo, de que ele deve ser desencorajado. A gente está falando do criminoso, ele tem que fazer as ações dele fora. Né? Em outro lugar. Que ele não ouse entrar no condomínio, porque no condomínio tem recursos. Agora, como é que é a aplicação e a utilização desses recursos, aí é o desafio. Então, assim, entrar num condomínio, qualquer um de nós entramos diariamente. Não precisa ser bandido para entrar no condomínio sem ser cadastrado. Então, desencorajo algum tipo de pensamento em adentrar no condomínio, porque realmente é um ambiente seguro e é para ser seguro. Agora, se é seguro, é o desafio. Bom, se é para ser seguro, nas tuas avaliações, se você pudesse enumerar os principais erros de procedimentos, né? E aí falando de portaria, né? Da parte humana, que está dentro do processo de segurança, quais são as maiores falhas que você consegue identificar na atividade mesmo do colaborador, seja por falta de treinamento, orientação e postura? A boa postura, a utilização do interfone, né? A boa postura, o monitoramento das imagens do condomínio, a paciência, né? Que o porteiro não deve ter pressa com relação aos procedimentos de cadastros de visitantes, prestadores de serviços, a tomada de decisão, que o porteiro, o dia que a gente passa 15 minutos dentro de uma portaria, é uma loucura. Eu imagino, e eu ainda vou além. Aqueles que possuem dispositivos sonoros, televisão, rádio, como isso impacta numa visão de gestão de segurança? Qualquer recurso que tire a atenção do profissional de portaria, ele é prejudicial ao serviço. Então, tem que se abolir culturas que ainda existem de televisões dentro da portaria, né? O desafio muito hoje é comportamental com o profissional, com relação a ele estar desatento com a utilização de telefone celular. O treinamento hoje se bate muito forte com relação a isso, porque tira a atenção para assistir um jogo, para assistir um filme. Então, a gente busca muito a conscientização, porque ele é contratado para estar atento. Quem tem que estar tranquilo, em repouso, é o morador na sua residência. Legal. Wagner, falando de dispositivos, né, e tecnologia que envolve a parte de controle de acesso, consequentemente a segurança, até porque o início, né, e o fim, pode ser também o fim, de todo condomínio começa lá com acesso de pedestre e acesso de veículos. Hoje, o que é que você pode afirmar de tecnologia de ponta que é possível hoje os gestores implantarem, né, e tirar versões desatualizadas para aprimorar não só o controle, mas também a performance, né, da equipe de portaria, da equipe de gestão? Diego, eu costumo dizer que a gente não consegue fazer Ctrl+C e Ctrl+V, né? Eu acho que cada proposta é personalizada para cada condomínio. Então, assim, às vezes são condomínios, um vizinho do outro, na mesma avenida, no mesmo bairro, mas a cultura dos condomínios são diferentes. A estrutura da portaria, do portão, tudo é diferente, né? Mas, de uma forma geral, o que a gente percebe, eu acho que o Lopes vai concordar comigo, é a cultura de não ter o procedimento e de não ser aceito aqueles procedimentos com o entregador, que é o procedimento de segurança do cadastro, de não cadastrar aquele visitante, entendeu? E a gente percebe que a maioria desses furtos que existem são pessoas realmente prestadores que estão ali passando rápido no condomínio. O cara só vai fazer aquela entrega e sai rápido. Mas a gente tem muito histórico que essa pessoa faz esse procedimento de furto dentro do condomínio nessa visita bem rápida, né?